o mito do rendimento milagroso. Se você acha que encontrou o FI dos sonhos porque ele paga 2% ao mês, cuidado, viu? O que brilha demais no mercado às vezes é reflexo, não ouro. Fala minha gente rica de mente, aqui é o Nando Riqueza e hoje a conversa é daquelas que abrem os olhos até de quem já investe há um tempo. Vamos falar sobre o tal Dividend Yield, essa porcentagem que faz muita gente apertar o botão comprar sem nem pensar duas vezes. Mas calma aí, antes de você se empolgar com aquele número bonito na tela, eu vou te mostrar o que realmente ele significa e porque um rendimento alto demais pode ser o começo de uma dor de cabeça disfarçada de oportunidade. Deixa eu te contar a história do Carlos. 35 anos, analista, começou a investir em fundos imobiliários depois de ver um vídeo motivacional no Instagram. Aí um dia ele abre o app de investimentos e vê FI pagando 1,8% ao mês. Os olhos dele brilharam. Ele pensou, é esse, finalmente achei o caminho da renda passiva. Comprou o fundo sem pensar duas vezes. 3 meses depois, o rendimento caiu para 0,4%. E o Carlos, que já sonhava em viver de dividendos, ficou com cara de quem viu o salário sumindo contra cheque. O que ele não sabia é que aquele pagamento alto tinha vindo de uma venda de imóvel única, uma operação que não se repete todo mês. Em outras palavras, o Carlos confundiu um bônus com uma renda. E esse é o erro que separa o investidor esperto do investidor iludido. Vamos simplificar? O DY, ou Dividend Yield para os íntimos, é só uma conta que mostra quanto o fundo paga de dividendos em relação ao preço da cota. É tipo assim, se o fundo pagar R$1 e a cota custa R$100, o DY é 1% ao mês. Simples, né? Mas o que quase ninguém te fala é que o número bonito pode estar mentindo sem dizer uma palavra. Quer ver? Se a cota cair muito de preço, o DY sobe, mesmo que o rendimento não tenha aumentado. Se o fundo vendeu um imóvel e distribuiu o lucro, o DY explode naquele mês, mas só naquele. E se o gestor se endividar demais para tentar pagar mais dividendos, o DY vai parecer lindo, até a conta chegar. Então, o segredo não é correr atrás do yield mais alto, mas sim entender de onde ele vem. Porque no mundo dos FIs, o rendimento pode até ser alto, mas se for alto demais, talvez seja só fumaça zubindo, antes da queda. Anota essa frase de ouro. Um DY sem contexto é igual a uma promessa de político. Parece bom, mas você precisa ver o histórico para saber se dá para confiar. No próximo tópico, eu vou te mostrar como o mercado cria esses yields enganosos e como você pode usar a inteligência artificial para identificar quando o alto demais é real e quando é cilada. Prompts práticos. Prompt 1. Entendendo o básico com clareza. Explica o que é Dividend Yield em fundos imobiliários com um exemplo simples e realista em reais. Mostra também 2 casos em que o yield alto pode enganar o investidor. Prompt 2. Análise crítica com IA. Use a IA para identificar se o DY de um FI é sustentável. Analise histórico de pagamentos, origem dos lucros e possíveis eventos não recorrentes nos últimos 12 meses. Como o mercado cria yields enganosos? Nem todo brilho vem do ouro e nem todo dividend yield alto vem de um bom negócio. Às vezes, o que parece lucro é só maquiagem financeira. Minha gente rica de mente, o mercado é como aquele amigo que sempre conta vantagem no churrasco. Você sabe que metade das histórias é exagero, mas ele fala com tanta confiança que até parece verdade. Pois é, o mercado imobiliário faz a mesma coisa com alguns fundos imobiliários. Mostra números lindos, mas esconde os bastidor. E se você não souber ler o roteiro por trás do rendimento, acaba acreditando em conto de fada financeiro. A Júlia, corretora de seguros de 40 anos, decidiu investir num FI de galpões logísticos que pagava 1,5% ao mês. O relatório era bonito, os dividendos vinham certinhos, tudo parecia perfeito. Até que um dia o fundo anunciou um novo contrato com uma empresa gigante. O mercado vibrou, o preço da cota subiu e o rendimento também. Mas ninguém percebeu um detalhe. O fundo vendeu metade dos imóveis antigos para financiar o contrato novo. Resultado? Nos 3 meses seguintes, o dividend yield disparou porque o fundo distribuiu o lucro da venda. Só que, com menos imóveis, a base de renda recorrente caiu. E depois do boom, veio o silêncio. Os rendimentos voltaram para 0,6% e a Júlia, que achava que tinha achado o FI perfeito, descobriu que o alto yield era só um truque contábil. O mercado cria yields enganosos de várias formas e é aqui que o investidor precisa ligar o radar da inteligência. Quer ver? Distribuições não recorrentes. O fundo vende um imóvel, lucra alto, distribui tudo e o dividend yield explode, mas só naquele mês. Preço da cota caindo. Se o fundo desvaloriza, o yield sobe automaticamente, mesmo que o pagamento seja o mesmo. Alavancagem agressiva. O fundo mega dívida para comprar mais ativos e gerar renda artificialmente alta. Gestão oportunista. Às vezes o gestor força distribuições para parecer atrativo e levantar mais cotistas. Eventos contábeis. Reavaliações ou ajustes temporários podem inflar os números de forma ilusória. Ou seja, o mercado adora mostrar a cereja do bolo, mas raramente te conta que o recheio é só chantilly de marketing. Nunca olhe o dividend yield isolado. É como julgar um prédio só pela fachada. Bonito por fora, cheio de rachadura por dentro. Quer saber se o rendimento é real? Procure consistência nos relatórios mensais e veja se o fundo está crescendo sem se endividar demais. A IA pode te ajudar a cruzar esses dados com poucos cliques. E no próximo tópico eu vou te mostrar como usar ela para descobrir quando o rendimento é saudável e quando é cilada disfarçada de oportunidade.
Prompts práticos. Prompt 1. Identificação de yields enganosos. Liste e explique 5 sinais de que o dividend yield de um FI pode estar inflado artificialmente. Use exemplos práticos com números e explique como detectar isso em relatórios mensais. Prompt 2. Análise de sustentabilidade com IA. Use IA para comparar o histórico de rendimentos de um FI nos últimos 12 meses com o crescimento real de receita. Identifique se o dividend yield atual é sustentável ou se há risco de queda futura. Se você chegou até esse ponto, é porque não assiste só por assistir. Você quer mudar de vida de verdade. Então bora fortalecer essa comunidade. Se inscreve, dá o like e comenta sua opinião sincera sobre como podemos melhorar. É assim que o canal cresce e entrega cada vez mais valor para você. E lembra, a transcrição está recheada de materiais digitais e insights que não couberam aqui no vídeo. Esse é o próximo passo da sua jornada. Quem aproveita, transforma aprendizado em resultado. O verdadeiro significado de um bom dividend yield. Sabe aquele investidor que vive correndo atrás do FI que mais paga? Pois é, ele está correndo na direção errada. No mundo dos fundos imobiliários, o melhor rendimento nem sempre é o maior, é o mais inteligente. Fala, minha gente rica de mente. Aqui é o Nando Riqueza e hoje a conversa é sobre entender o que realmente faz um dividend yield ser bom de verdade. Não é só número, não é só gráfico. É contexto, é constância, inteligência. E é aí que entra o novo melhor amigo do investidor moderno, a inteligência artificial. A IA não está aqui para substituir o seu raciocínio. Está aqui para abrir os seus olhos quando o mercado tende a te confundir com números bonitos e relatórios cheios de jargões. Pensa na Ana, professora de 42 anos, que resolveu investir em FIs para montar sua aposentadoria. Ela não entendia muito de vacâncias, gestão, contratos ou alavancagem. Cada vez que lia um relatório, parecia que estava tentando decifrar um texto em outra língua. Mas um dia, ela começou a usar uma ferramenta de IA que explicava cada termo em linguagem simples. Quando o relatório dizia cap rate, ela digitava: explique o que é o cap rate de forma prática. E a IA respondia: é a taxa que mostra quanto o imóvel rende em relação ao preço dele, tipo o rendimento bruto do aluguel. Quando aparecia vacância física, ela perguntava: isso é bom ou ruim? E a IA explicava: vacância é quanto o imóvel está vazio, quanto menor, melhor. Aos poucos, a Ana começou a entender o que realmente importava. E descobriu que um yield de 0,9% ao mês, com contratos longos e imóveis ocupados, valia mais do que um de 1,5% com risco escondido. Um bom dividend yield não é o que brilha, é o que resiste ao tempo. É aquele que vende aluguéis estáveis, imóveis bem localizados e gestão transparente. Ele cresce devagar, mas cresce firme. E sabe o que é mais legal? Hoje você pode ensinar a sua IA pessoal a analisar esses detalhes para você, mesmo que você não entenda nada de programação. Com um bom prompt, ela lê relatórios, compara médias históricas, traduz termos técnicos e até cria alertas para quando o rendimento fugir do padrão. A IA te ajuda a entender o raciocínio do gestor, e não só o número final. Ela transforma o "não entendi nada desse relatório" em "agora faz todo sentido". Porque no fim das contas, o investidor inteligente não é o que corre atrás do yield mais alto, é o que entende por que ele existe. Anota essa frase e guarda no coração. O melhor dividend yield é aquele que te deixa dormir tranquilo, e a IA é o seu vigia noturno. Com ela, você aprende mais rápido, identifica riscos escondidos e toma decisões com base em dados, não em emoção. E no próximo tópico, eu vou te mostrar como configurar sua própria IA para analisar FIs passo a passo, mesmo que você não entenda nada de programação. Prompt práticos. Prompt 1. Aprendizado de conceitos. Explique de forma simples e prática os principais termos usados em relatórios de fundos imobiliários: vacância, cap rate, alavancagem, contratos atípicos e inadimplência. Use exemplos em reais. Prompt 2. Análise guiada por IA. Analise este fundo imobiliário, nome do FI. Avalie o dividend yield dos últimos 12 meses e explique em linguagem simples se ele é sustentável. Mostre também quais fatores mais influenciam esse rendimento.
Como usar a IA para descobrir se um FI está pagando demais? Imagina a cena, você abre o aplicativo de investimentos e vê um fundo imobiliário pagando 1,5% ao mês de dividend yield. Brilha o olho, né? Dá aquela sensação de achei o ouro. Mas cuidado, meu amigo, nem tudo que brilha é ouro de verdade. Às vezes é só reflexo de um prédio que está desabando e a inteligência artificial pode te ajudar a perceber isso antes que seja tarde demais. Aqui é o Nando Riqueza e nessa parte a gente vai entrar no coração da análise, descobrir se um FI está pagando demais e se isso é bom um alerta vermelho. Vamos imaginar a história do Carlos, um investidor empolgado. Ele viu um fundo de papel pagando 1,8% ao mês e pensou, esse, vou colocar tudo. Só que o que ele não viu é que o fundo estava distribuindo lucros que não eram sustentáveis. Parte vinha da venda de ativos e não do rendimento real dos papéis. Um mês depois, o dividendo caiu para 0,5% e o preço da cota despencou. Agora, se o Carlos tivesse usado a IA, o resultado seria outro. Ele poderia ter pedido: IA, analise se o dividendo do fundo X é sustentável considerando o histórico de receitas e despesas. Em segundos, a IA mostraria que o fundo estava distribuindo mais do que recebia, um sinal clássico de alerta. Ela também explicaria que um dividend yield muito acima da média pode indicar risco, endividamento ou até uma má gestão temporária. Esse é o tipo de análise que transforma você de um apostador em um estrategista. E a IA é como aquele parceiro sábio que olha o gráfico, o relatório e ainda te diz: olha, esse lucro aqui é sazonal, não conto com isso todo mês. Para você ter uma noção, o dividend yield ideal varia conforme o tipo de fundo. FI de papel costumam pagar mais, mas tem risco de crédito. Já os de tijolo, como galpões e shoppings, pagam menos, mas oferecem instabilidade. A IA pode comparar os setores e mostrar quais fundos estão alinhados com o mercado e quais estão forçando a barra. E aqui vai um segredinho que pouca gente aplica. Você pode pedir para a IA cruzar dados do relatório gerencial histórico de distribuição e preço da cota, identificando padrões de risco. Isso é inteligência financeira aplicada. Sabe o que é melhor? Você não precisa ser um especialista em planilhas ou fórmulas. Basta conversar com a IA, como se estivesse batendo papo com um consultor. Ela te ajuda a entender o porquê por trás dos números. E isso, meu amigo, é o que constrói riqueza de verdade. Agora, antes de irmos para o segundo bloco, uma reflexão. Investir sem IA hoje é como dirigir à noite sem farol. Você pode até chegar lá, mas vai bater muito antes. Então acende esse farol, ajusta a rota e vem comigo para a próxima parte do vídeo, onde a gente vai entrar na prática de como montar uma carteira de FIs guiada pela inteligência artificial, equilibrando rendimento, risco e oportunidade. Se prepara, porque é aí que a mágica do dividendo yield inteligente começa a gerar renda sólida e previsível no seu bolso. Prompts práticos. 1. A IA. Analise se o dividendo do fundo, nome do FI, é sustentável com base nos relatórios dos últimos 12 meses e explique se o pagamento está acima da média do setor. 2. A IA cria um ranking com os FIs que mantiveram um dividend yield estável nos últimos 24 meses, separando por categoria papel, tijolo e híbrido. Antes de encerrar, deixa eu reforçar uma coisa importante. Esse vídeo não é dica de investimento. É conteúdo educativo, feito para abrir sua mente e mostrar como a inteligência artificial pode ser usada para clarear suas decisões. Agora, se você gostou, se inscreve no canal, deixa o like e compartilha esse vídeo com quem precisa entender mais sobre investimentos de forma simples e prática. Bora junto nessa jornada de aprendizado!